Momento de sabedoria. 1 minuto de sabedoria. Salmo de número 20 e o verso 7. Uns confiam em carruagens ou carros e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus, ou nós faremos menção do Senhor nosso Deus. De quem Davi está falando aqui? Que uns confiam em carros e outros em cavalos, e nós faremos menção do nome do Senhor. Quem é que Davi está citando? Quem aqui? Davi está citando a família dos levitas, quando os príncipes, cada príncipe de cada tribo, trouxeram para Moisés 6 carros ou 6 carroças, e trouxeram também 12 bois. E aí, o que Moisés fez? Isto está registrado no livro de Números, capítulo 7. É só abrir aí que nós iremos ver isso. Números, capítulo 7, eu vou ler o verso 6. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os entregou aos levitas. Bom, só para você saber que os levitas era composto por 3 famílias. Os coatitas, da família dos coatitas é que saía os sacerdotes e saía o sumo sacerdote. E a família de Gerson e a família de Merari. Os coatitas, quando eles estavam andando, o tabernáculo era levado, carregado por eles. Os coatitas levavam o altar do holocausto, a pia de bronze, a bacia de bronze, a mesa dos pães da propiciação, o candelabro, que pesava mais ou menos uns 500 quilos em ouro, o altar de ouro, também chamado de altar do incenso, e a arca da aliança, que estava no Santo do Santo. Já Gerson essa família levava a parte das cortinas do véu. Por exemplo, o véu que separava o lugar santo do santo pesava 1 tonelada. Então, as cortinas que cobriam toda a parte de pele era a família de Gerson quem levava. A família de Merari levava a parte de madeira, as 60 colunas que cercam o quintal do tabernáculo, 5 vigas, 5 postes ou 5 colunas na entrada do Santo do Santo, as 48 tábuas e mais 5 vigas que sustentavam o telhado. A família de Merari levava essa parte. Então, as 3 famílias, no total, dava 5.680 pessoas.
dividindo 5.680 pessoas por 3 famílias, dá uma base de 1.893 pessoas, ou seja, cada família. Bom, Moisés recebe então 6 carros e 12 bois. O que era para Moisés fazer? Dar 2 carros para Coate, 2 carros para Gerson e 2 carros para Merari. Mas Moisés age de uma forma totalmente diferente. A família de Gerson, ele deu 2 carros e 4 bois. A família de Merari, ele deu 4 carros, ou 4 carroças, como queira, e 8 bois. Em Números capítulo 7, verso 9, diz assim: mas aos filhos de Coate não lhes deu nada, porque levavam sobre si, em seus ombros, o serviço do santuário. Então, quando desmontava o tabernáculo, o altar do holocausto, a pia, a mesa, o candeeiro, o altar do incenso, a arca, eles não tinham carro. Não foi dado nenhum carro para eles. Não foi dado para eles nenhum boi. Eles tinham que levar no ombro. Então, durante 40 anos, a família de Coate, os coatitas, que são os sacerdotes, tinham que levar essas peças no ombro. 40 anos. Enquanto Gerson tinha 2 carros e 4 bois, enquanto Merari tinha 4 carros e 8 bois, Coate não tinha boi nenhum. Quando a gente lê em Isaías 9, verso 6, e o principado está sobre os seus ombros, mostra que os ministros têm que levar o ministério, não é em carro de boi, é nos ombros, é pessoalmente. Mas aí Deus tem um presente para a família dos coatitas. Abra comigo Segundo Crônicas, capítulo 4, verso 1. Abra lá. Quando o templo de Salomão vai ser construído, Deus coloca no projeto que Deus deu a Davi, e Davi passou para o seu filho, a construção do templo. No projeto, Deus coloca um mar de fundição, também chamado mar de bronze. Eu vou passar a ler, segundo Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Acompanhe comigo. Ainda fez um altar de bronze, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. E fez um mar de bronze, ou chamado mar de fundição. Esse mar cabia, essa piscina de bronze cabia 90 mil litros de água. 90 mil litros de água. Tinha a profundidade de 3,5 metros essa piscina. Fez um mar de bronze fundido, redondo, de 10 côvados de diâmetro, de uma borda a outra, e 5 côvados de altura, e um cordão de 30 côvados o cingia. E por baixo dele tinha umas figuras de boi,
dispostos em toda a sua circunferência, de 13 metros e 32 centímetros. Os bois foram fundidos em 2 grupos, quando o mar foi fundido, quando essa piscina. Assentava-se o mar, essa piscina, sobre os 12 bois de bronze, sobre as costas desses bois, dos quais três estavam virados para o norte, 3 para o oriente, e 3 para o sul, e 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar estava sobre eles, a piscina. E as partes traseiras desses bois de bronze, todos eles estavam para dentro. E a grossura deles era de 1 palmo, e a sua borda estava cinzelada como a borda de uma taça, como uma flor de açucena. Podia receber 3.000 batos. Fez também, verso 6, fez também 10 pias de bronze, e as colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que era concernente ao holocausto. Ponto e vírgula. Porém, os sacerdotes, os coatitas, se banhavam, se recreavam, se alegravam nessa piscina, neste mar. Então, quando os coatitas terminavam o seu trabalho, no final do dia, se eles quisessem, se eles não quisessem, não tinha questão nenhuma. Depois do trabalho à tarde, antes de ir para as suas tendas ou para as suas casas, eles subiam aquelas escadas e se banhavam, nadavam, se refrescavam, jogavam água um no outro, brincavam naquela piscina, relaxava os músculos, o corpo. Essa piscina não tinha nada a ver com o culto, com o sacrifício, não, porque no templo de Salomão, ao invés de uma pia, mandou fazer 10 pias. Essa piscina não tinha nada a ver com o culto. Se os sacerdotes quisessem se banhar ou não, era uma questão deles. Mas depois de um dia de trabalho, a maioria deles subia as escadas e mergulhava nessa piscina, se recreavam. Era o presente que Deus estava dando para os coatitas, porque durante 40 anos, lá no deserto, os coatitas não tiveram boi, não tiveram carroça, levava no ombro. Já que agora tem um templo fixo, de pedra, de mármore, né, de pedras preciosas, né, revestido do cedro do Líbano e revestido em ouro, agora Deus dá esse presente aos coatitas, uma piscina para eles se refrescarem, se recrearem. Então, líder, então, pastor, você tem uma piscina para sair com a sua família, para tirar suas férias, depois de um trabalho, para você se relaxar, os seus nervos, aquela tensão, é luto daqui, uma questão dali, então agora você tem a sua piscina, e não é pecado você tirar as suas merecidas e boas férias, porque Deus colocou uma piscina para você se refrescar. Amém? Palavra de sabedoria. Amém.